sortes de bênçãos, melhor noite. Eu espero que vocês estejam muito bem. Este feriado católico, estão aí aproveitando com a sua família. Que bom que você esteja em pleno vigor, encorajado pela graça de Deus. Aqui estamos nós para falar de mais um assunto como este. Antes, quero agradecer várias pessoas entrando em contato, procurando saber o endereço do nosso espaço físico. Bom, nós estamos aí com o nosso telefone aí na internet, é só entrar em contato. Teremos o imenso prazer em dizer para vocês o nosso endereço, tá bom? Deixe-me, antes que eu esqueça, deixe-me mandar um recado aqui, porque eu respondi a um abençoado no nosso canal. O nome dele é Eduardo Moura. E ele fez um questionamento lá dizendo que nós estamos pregando uma palavra de autoajuda. Eduardo Moura, eu deixei um recado no vídeo que foi ontem, mas parece que você não ouviu. Eduardo Moura, o Evangelho da Graça de Deus não é uma ela é a maior ajuda que um filho de Deus pode ter dentro do sistema. A autoajuda que você queria se referir é a palavra dos filósofos, desses homens que usam o livro secular. Isto nós não pregamos. A palavra que pregamos é a palavra de fé, de ousadia. Paulo encorajava os seus ouvintes. Deus, por meio do profeta, foi o maior autoajudador, foi o maior encorajador. É da frase, foi o profeta Isaías, inspirado por Deus, que disse: não temas, não te espantes, eu te ajudo com a minha destra fiel. Isto é uma super ajuda, não é uma autoajuda. O Evangelho da Graça de Deus me ajudou, te ajudou, tem nos ajudado. Encorajar alguém usando o Evangelho não é uma simples autoajuda como um livro de filosofia ou um livro de um cientista, de um poeta. Não, usar o Evangelho da Graça de Deus para encorajar os filhos de Deus é uma super ajuda. Eu espero que seja bem esclarecido, porque você disse que compartilha os nossos vídeos e as pessoas estão te perguntando: Geraldo deixou de pregar o Evangelho? Não. Se o Geraldo encoraja as pessoas que estão com depressão, desistindo, desanimado, com medo e usa o Evangelho, mais do que nunca ele está usando uma palavra de encorajamento para tirar os filhos desse ostracismo. Espero que esteja bem claro. A sua outra pergunta que você fez, Eduardo Moura, você perguntou assim: Geraldo, contribuir para quê? E para quê? O Evangelho, Eduardo Moura, é uma contribuição em si. Eu estou aqui todos os dias fazendo esta live, contribuindo com o Evangelho para que ela chegue em vidas como você, como centenas e centenas de pessoas que estão inscritas neste canal. Eu poderia estar em vários outros lugares neste feriado. Eu estou aqui dando a minha contribuição para que o Evangelho chegue na sua vida. Quando você compartilha, quando você ajuda alguém, quando você estende as mãos aos necessitados, Eduardo Moura, você está contribuindo para o progresso do Evangelho. Bem, aos demais irmãos, como eu preciso explicar a vocês o tema desta noite, aí está já, e eu vou colocar escrito aí: o sistema evangélico é refém do medo. Todo o sistema evangélico doutrinal, e quando eu falo sistema evangélico, eu não estou falando das pessoas, eu estou dizendo sobre o sistema doutrinal. O sistema doutrinal evangélico não se alimenta da verdade, ele se sustenta do medo. Quanto mais acuado e medroso, mais domínio haverá sobre os ouvintes.
Eu vou repetir. A religião evangélica não se alimenta da verdade, se sustenta do medo. Quanto mais acuado e medroso o povo estiver, mais domínio haverá. Todas as pregações são de medo. Eu já me senti acuado e medroso. Eu era um homem que vivia numa inércia. Quando saía, trovejava, quando alguma coisa acontecia, quando via uma pandemia, uma febre. Eu me lembro quando a AIDS começou a se alastrar, o medo e o pânico tomava conta de mim e dos irmãos da nossa religião. Então, a religião, ela produz o medo. Medo, culpa e ganância. Esta tríplice base produz na vida dos incautos uma prisão psicológica, uma prisão emocional. Eu tenho dito nos últimos dias, tudo aquilo que eu tenho medo, eu me submeto. E é exatamente isso que os algozes da religião têm promovido. Promovem o medo e eles mesmos se mostram com a solução da cura. Só que eles são os maiores covardes, porque aonde estão eles agora? Cadê os pastores que expulsam demônio? Não existe nem pastor que expulsa demônio e nem existe demônio, porque sumiram. Aonde estão os pastores que oram curando as pessoas, que faziam um grande milagre, que enchiam catedrais? Aonde estão eles agora para promover a cura no momento em que se exige o dom da cura? Não tem. Por quê? Porque tudo isso é a psicologia do medo, tudo isso é a psicologia do pânico, do desespero, que induz a pessoa a acreditar numa falsa cura, debaixo de uma operação do erro. Porque se os senhores forem, como eu já fui para ver, lá na Aparecida do Norte, vocês vão ver a Aparecida do Norte, uma estátua recebendo donativos, recebendo ofertas de suposto milagre que já fez. Nós não somos contra as pessoas que fazem essa religião, mas nós sabemos que uma estátua não pode fazer milagre. Morreu, é uma estátua, não pode produzir milagres. Então nós estamos vendo que o que anda se produzindo na mente das pessoas, nos incautos, é a psicologia do medo. Repito, já sendo prolixo, tudo aquilo que eu tenho medo, eu me submeto. E a estratégia é oferecer o medo, o pânico e os seus algozes como possíveis solucionadores. É o que a gente vê. Hoje você abre o YouTube, não nos canais da Graça de Deus, porque os canais da Graça de Deus promovem uma palavra não de autoajuda como os livros de filosofia dos pensadores gregos ou dos filósofos, dos psicanalistas, não. Mas quando você ouve os canais da Graça de Deus, você encontra conforto, você encontra uma palavra como âncora da alma. O maior encorajador do seu povo é Deus. Mas quando você ouve esses canais por aí legalistas, o que você vê é profecia de desespero, de pânico, que Deus vai soltar a mão, que o diabo vai levar, que vai ceifar a sua vida. É porque o devorador, toda esta psicologia do medo, causa uma prisão emocional a ponto das pessoas ficarem acuadas, inertes, sem força para reagir. E aí então se estabelece o caos e os pseudos pastores vêm então ungir, cobrando dinheiro para possíveis curas, e tudo isso é que precisa ser quebrado com a verdadeira pregação da palavra. Olha o que Paulo disse a Timóteo, na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, e há um detalhe aqui a ser observado à luz da escatologia. Leia.
Por esta razão, pois, te admoesto, disse Paulo a Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, note, o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, nós já falamos que há vários rudimentos na fala de Paulo com Timóteo. Paulo disse a Timóteo para ser considerada viúva mulheres com a determinada idade, mandou Timóteo dizer a essas viúvas que elas deveriam lavar os pés dos santos, uma tradição judaica. Paulo circuncidou Timóteo. Paulo também orientou vários rudimentos a Timóteo, e um deles aqui está a imposição de mãos. Esses rudimentos estavam correntes, era comum na igreja do primeiro século cristã, que estava vivendo um cruzamento pactual. Quando Paulo se converte e vai à igreja lá em Antioquia, Paulo estava lá com os mestres, com os profetas que vieram da transição, e eles estavam jejuando, estavam orando, e haviam orações, imposição de mãos. Então isto era rudimentar, como é para nós. Isto hoje é um rudimento em que Paulo, junto com Timóteo, estava vivendo debaixo do cruzamento pactual. Por que eu estou explicando isso? Porque a pessoa que não tem esse discernimento, quando lê essa passagem, diz: mas Paulo impôs a mão a Timóteo. Sim, mandou Timóteo, disse que impôs a mão sobre Timóteo. Sim, mas Paulo também circuncidou Timóteo. Mas Paulo também disse para Timóteo falar com as viúvas para lavar os pés dos santos. E qual é a igreja ou quem é o imitador de Paulo que tem feito essas práticas rudimentares? Ninguém. Então nós precisamos entender que Paulo, quando diz isto aqui, ainda estava debaixo desses fermentinhos judaicos. Mas vem a frase que eu quero colocar para vocês. Vou ler toda ela. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. 7. Porque Deus, disse Paulo a Timóteo, não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, como eu acredito que esta tríplice base não foi dada apenas aos cristãos dos primeiros séculos, porque haja visto que Deus derramou tudo isto uma vez por todas, foi entregue aos eleitos uma vez por todas. Eu acredito que Deus também, na igreja do século 21, não deu Delia um espírito de covardia, de medo a cada um de nós. Eu tenho visto uma geração medrosa. Um homem profetizou algo uns tempos atrás, mas as pessoas correram de um estado para outro desesperado. Algumas pessoas não foram trabalhar com medo, acuado. Basta um profeta balabachúria abrir a boca e fica todo mundo com medo. Agora me parece que tem uma profecia para dia 8 de abril, que vai haver um arrebatamento. Eu não sei direito, não posso julgar porque eu não sei. Eu ouvi por alto numa pesquisa, num passeio que eu estava dando no YouTube. E as pessoas já estão desesperadas porque estão debaixo de um espírito de medo. Deste sentimento que corrói e tira a paz. Por quê? Porque são pessoas que não têm estrutura, não têm uma base no evangelho. Dizem que é o fim do mundo, que essa doença está vindo aí para acabar com o mundo. Outros dizem que é isso, que é o anticristo. Sabe, vivem com medo, acuada, e a vida fica estagnada. Mas Paulo foi claro e taxativo com Timóteo. Timóteo estava vivendo dias muito difíceis. Estava orientado por Paulo a levar a mensagem do evangelho, da graça de Deus, num ambiente totalmente corrupto. Havia um culto ao deus Baco, aonde 1000 prostitutas apareciam, e os gregos tinham lá o deus do vinho, tinham lá o deus Baco da orgia, adoravam a Artemis, e neste ambiente totalmente corrupto, era que Timóteo tinha que dizer que era pela graça, que os pactos estavam deixando de se cruzar.
Paulo já estava sendo oferecido por libação e Timóteo estava incumbido pela própria boca de Paulo a ensinar a alguns que não colocassem uma outra doutrina. Só que no meio deste ambiente corrupto, esse ambiente cheio de carnalidade aflorando, imagina você pregar num local, um jovem, dizer o evangelho, aonde havia uma orgia. Paulo disse, Timóteo, Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós não podemos tombar fracassado diante das ameaças. O povo da graça de Deus é um povo corajoso, é um povo valente, destemido, ousado, tem fé, foco, determinação. Tudo isso porque já entendeu que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Nós não nos deixamos abater por notícias nenhuma, sejam verdadeiras ou sejam as chamadas fake news. Nós estamos alicerçados em Cristo e nele radicados. Nós não estamos aqui, socorro, não vou sair porque o cavalo laranja, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, o cavalo lilás. Meu amado, com medo da eguinha pocotó, nós estamos convictos de que nós estamos vivendo nesta geração que o Pai determinou. Então, olha o que disse Paulo em 2 de Coríntios, no capítulo 1, versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Versículo de número 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Se isto acontece nos dias de hoje, essas pessoas viram as costas, desistem da sua caminhada cristã. Paulo disse, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Agora leia o que diz o versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, eles estavam vivendo uma natureza de tribulação que eles já tinham desesperado da vida, mas estavam convictos que a esperança não estava nas circunstâncias, naquilo que os olhos físicos estavam presenciando. Eles estavam plenamente convictos que eles estavam debaixo de uma missão diplomática, como os embaixadores de Cristo. Eles iriam cumprir cabalmente aquilo para o que Deus os enviara. Jó tem uma expressão maravilhosa que eu sempre trago como confissão. Eu te ouvia só de ouvir, mas agora te vejo em meus olhos. Eu sei que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nada pode frustrar o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Não há nada, absolutamente nada, que me coloque medo. Eu não tenho medo absolutamente de nada, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu estou encorajado, eu sou destemido, valente, corajoso. Eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar a minha confissão, porque não são confissões elaboradas num gabinete pastoral. Eu não aprendo essas confissões num livro de magia negra. Também não aprendo com um filósofo, não aprendo com Jean-Claude Van Damme, o grande lutador dos anos 80. Também não aprendo com um livro de psicanalista. As minhas confissões estão em linha com aquilo que Deus disse. E a palavra que Deus diz, ela não pode voltar vazia.
Não pode voltar vazia neste pacto, porque ela não cai numa vida vazia, ela cai numa vida igual à sua, cheio da presença de Deus, convicto que és templo do Espírito Santo, encorajado pela espada afiada de dois gumes, que já entrou na divisão da tua alma e do teu espírito e dilacerou a tua alma que estava armada até o cabelo com o medo, o pânico e a culpa do sistema religioso. Foi desarmada quando esta espada poderosa penetrou, separando juntas e medulas e te colocando de pé diante do Cristo ressuscitado. Deus não nos tem dado espírito de covardia. De Gênesis a Apocalipse, os covardes nunca foram alvo da manifestação do Espírito de Deus. Nunca! Ele disse a Gideão: Gideão, abaixa na água aí. O que estiverem com vocês e que lamberem a água como um cão morto, bote para o lado. Gideão só ficou 300, é com esses 300, são os valentes de Deus. Deus não trata com covarde, Deus trata com valentes, Deus trata com você, Deus preparou você, outorgou o Espírito Santo, deixou você aí como um escudo sobrenatural, com a espada afiada, com o escudo da fé, o capacete da salvação. Vamos para cima, você é valente, você pode, você não pode perder esta batalha, porque Deus já te fez mais do que vencedor. Deus não te vê desistindo, Deus te vê avançando, Deus te vê encorajado, Deus te vê revestido. Aconteça o que acontecer, o melhor de tudo já chegou na tua vida, que foi esta palavra que te colocou de pé. Desesperado até mesmo da vida, disse Paulo, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que vive, e sim, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha a confiança, olha que ousadia, olha que entrega. Ah, eu quero conhecer pessoas assim, eu quero viver com pessoas assim, eu quero andar com pessoas assim, eu não quero andar com um covarde onde as pessoas batem o pé e correm. Olha, irmão, cuidado, hein? Mas não é bem assim. É bem assim, sim, senhor. Eu creio naquele que revestiu o meu espírito de carne e me enviou a esta geração para pregar com autoridade que não se deve manipular os eleitos de Deus. A minha voz soa como esta autoridade de Deus para ir contra esses soberanos papas, os coronéis da igreja, e dizer que a graça de Cristo nos basta. Encorajado pela palavra. Não é um livro de autoajuda, não é a psicologia do homem, é a graça de Cristo, é a palavra poderosa, essa espada afiada, com ousadia, com determinação e com coragem. Venha quem vier! Nós estamos num número muito maior porque estamos em Cristo. Em Cristo falamos a verdade e não mentimos. E ele diz então no versículo de número 10, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Esse é o Deus da graça de Deus. Disse Paulo, nos livrou, livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Abençoados, Deus não nos deu espírito de covardia. Você está vivendo exatamente o que Deus preparou para você. Obras de antemão, alguns com lutas, outras com dificuldade, alguns passando pelas intempéries da vida. Não foi diferente com Paulo. Paulo tinha recursos financeiros inferior ao que eu tenho, ao que você tem. Diz que Paulo terminou seus dias numa casa alugada, está lá no final do livro de Atos, aonde ensinava sem impedimento algum. Pedro e os demais apóstolos viveram numa era muito precária. Nós estamos em vantagem. O que nós precisamos ter, ou estamos deixando de ter, é o que aqueles homens tinham, uma ousadia em Deus, partia para cima. Eles acordavam de manhã e sabia que o combate seria bom. Descia aqui,
preso, ia para lá, descia para cá, perseguições. Paulo disse que ele chegou a descer num cesto de uma corda. Paulo apanhou numa praça pública, foi preso, ele e Silas, encorajado pela palavra, não desistia. Sabe o que ele disse a Timóteo? Eu combati o bom combate. Ele disse, e o combate era bom. O pau cantava para todo quanto é lado e ele dizia, o combate é bom. Eu não sei se nós temos mais do que eles ou se estamos deixando de ter o que aqueles homens tinham. Uma coisa eu tenho certeza, eles eram ousados, destemidos, valentes, se lançava sobre o cuidado do Pai, e sobre o cuidado do Pai, diz lá o livro de Atos, que Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu creio que esse Deus vive. Eu creio que esse Deus está no controle. Eu creio que se nós formos ousados e determinados, o medo e o pânico não entrará na nossa mente e nós sairemos mais do que vencedores em toda e qualquer situação. Eu tenho ousadia para confessar que Cristo é o cabeça da igreja e que nós, eu e você, somos essa igreja, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. E olha que palavra linda que eu vou terminar em 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vê se o sistema prega isso, vê se isto aqui, a mente do eleito está sobrecarregada desta palavra. Vê se um cristão pentecostal está com esta autoridade, que só pregam pânico, medo, culpa, só pregam desespero, são profetas da calamidade. Ah, eu vou entregar algo de Deus para a sua vida. Deus está dizendo aqui, irmã, isso os pregadores pentecostais, Deus está dizendo aqui que o teu filho é obra de macumbaria. Deus está dizendo aqui que Deus vai cobrar da irmã. Deus está dizendo aqui que a irmã vai passar na moenda. São profetas da calamidade, que não encorajam ninguém, botam medo, culpa, pânico. O seu Deus é o ventre. Olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. 9, perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruído, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A vida de Cristo, porque Ele está vivo, Ele é Deus mesmo, Ele se manifesta no meu corpo, quando eu me lanço sobre a tua palavra e digo, não, esta situação não vai me dominar. Correntes de medo, de pânico e de desespero estão quebradas, porque a vida deles se manifesta em mim quando eu confesso a tua palavra, que não volta vazia, porque a minha vida não está mais vazia, ela é templo do Espírito, ele habita no meu espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Eia, levante-se, valente! Está esperando o quê para tomar uma atitude? Está esperando o quê para mudar o curso da sua vida? Deus está na sua vida. Aonde Deus está não pode haver medo, não pode haver covardia, porque há uma tríplice base, segundo Paulo disse a Timóteo. Há uma manifestação de amor, de poder e de moderação. Vai nesta tríplice base, vai debaixo da tua força, vai debaixo do poder de Deus que opera em você para fazer infinitamente mais. Capite? Recebe, benevere, birimbau, até amanhã, fui.